Bom, acho que hoje esse caso chegou ao fim, né? O caso da Vitória, né? Parece que o Michael confessou a parada. Porém, tem algumas coisas que ficaram meio que muito esquisitas. A gente vai ver agora isso, mas antes eu queria dizer que você pode trabalhar apenas pelo seu celular hoje, ganhar em dólar e vencer esse caos que vive o nosso país. Marcos Lima, um dos nossos alunos que ingressou nesse mercado por esse canal, iniciou em um mês, ele conseguiu fazer 437 dólares. Muitas pessoas estão falando, só tem o resultado dele, Gustavo? Não, eu já vinha mostrando outros aí, diversos outros, né? Mas vou mostrar mais, calma, pessoal. Mas o Marcos Lima aí, em um mês, ele conseguiu cerca de quase 3 mil reais. Se você quiser fazer exatamente o que ele fez, apenas pelo celular, sem precisar falar inglês, vendendo produto para americanos, link vai estar na descrição, chama o meu amigo, ele vai te passar algumas aulas gratuitas. Depois dessas aulas, você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Bora pro vídeo, sem muito mimimi. Michael confessou que fez o que fez com a Vitória, mas ele confessou de uma maneira, creio eu, que mentirosa. Ou alguma coisa tá errada nessa história. Vamos sem muita enrolação, já vamos ver aqui o que ele falou no depoimento dele, né? Vamos dar uma olhada aqui. Na noite dos fatos, uma quarta-feira de jogo do Corinthians, a menina é corintiana, antes do carnaval, ele viu que Vitória estava retornando para sua casa e decidiu conversar com adolescente. Condição esta que sequer sabia, uma vez que já havia, inclusive, terminado o ensino médio. Pra quem não sabe, a menina fez uma publicação de onde ela tava, no ponto, naquele horário. E aí eu acho que o Michael viu e viu uma oportunidade de ir lá falar com ela. Achava que a menina já era maior de idade, já tinha mais de 18 anos. Ele disse que teve um envolvimento com Vitória há cerca de 1 ano e meio, mas trocou apenas alguns carinhos com a menina. Vitória foi abordada. Ele disse que trocou alguns carinhos com ela, mas duvido. Ele era comprometido. Ele já se relacionava com a esposa e disse que a menina passou a ameaçá-lo, afirmando que contaria o pequeno deslize à sua esposa. Então vai ao encontro justamente do que o Altair Moraes falou aqui. Eu não confio em nenhuma palavra do que esse Michael disse, cara, na moral. Eu vou contar pra tua mãe, eu vou contar pra tua esposa. Você fica me cantando aqui, é o que ele disse, tá? Não necessariamente é a verdade, só estou reproduzindo o que ele disse, é a confissão dele. Naquela noite, quarta-feira, ele foi então esperar por Vitória no ponto próximo ao spa, não tendo certeza se ela chegaria por ali ou se ela ia para o outro ponto, o ponto do Doca. Ele viu o último ônibus passar, entretanto não tinha certeza se Vitória estava em seu interior. Vitória não desceu no ponto do Doca e ele decidiu ir embora. Ocorre que o caminho de sua casa coincide com o ponto final de Vitória e ele passa por ali. Percebeu que Vitória estava caminhando, tinha descido naquele local. Ele para o carro, chama a menina para conversar e mesmo já passando 1 ano, ele chamou a respeito do fato, mesmo tendo passado já mais de 1 ano. Cara, passou mais de 1 ano, o cara foi falar com a menina a respeito de algo que tinha passado mais de 1 ano. Vocês acreditam nisso? Na boa, bicho. Ele chamou a menina e falou: ô Vitória, lembra de mim? Poxa, a gente conversou aquela vez, será que a gente não pode conversar? Vitória parou e ele falou: entra aqui, ofereceu uma carona para ela. E aí, quando ela entrou, ele falou: você não vai vir com aquele papo de contar para minha esposa? Olha o que diz aqui, ó. Atendendo ao seu chamado, ela entra no carro. Quando ele começou ali a explicar, ele pedir que não falasse com sua esposa, porque não fazia sentido, já que quando ficaram juntos, mal tinham começado o namoro com a esposa. E aí ele teria se exacerbado, tentando lhe agredir, infligindo alguns arranhões no pescoço, que inclusive ainda estavam presentes quando da sua oitiva. E ela... então ele vai alegar que foi legítima defesa, só pode. Legítima defesa, galera, picotei ela e joguei no mato. Chega a arranhá-lo, e o arranhão que causou a cicatriz em seu antebraço esquerdo, a qual não sabe dizer como foi produzida, tendo falado naquela mesma oportunidade que se tratava de uma queimadura. Ou seja, ele começou com um papo estranho, a menina já foi logo tentando sair do carro. Ele segurou, ela o arranhou, ela já foi para cima dele, deixou marcas nele. A menina então reage, arranha o braço, causando a cicatriz. Ele se exaltou, pegou uma faca de lâmina lisa
mais ou menos um palmo de lâmina com 3,5 centímetros de largura, que normalmente ele levava junto ao banco do motorista, na parte lateral, entre o apoio de braço. Bem proporcional, a menina dá um arranhão no cara, ele já tira a peixeira lisa pra dar na menina. E o banco, desferindo o primeiro golpe no pescoço. Ele usou a faca, o segundo perto do peito. Ele é destro, ele pegou a faca com a lâmina para baixo, para facilitar a estocada. Pelo que se recorda, ele disse que deu apenas 2 golpes, não podendo falar acerca da profundidade. Mas foram 3, na verdade, segundo os exames, né? Vitória não gritou, porque os golpes foram rápidos, chegando a desfalecer logo após o segundo golpe. Quando chegou... Ué, foi rápido assim, então um golpe foi na jugular, na artéria. E um golpe na artéria, meu amigo, o carro ia virar uma poça de sangue. E parece que só foram encontrados vestígios de sangue no carro. Chegou em sua residência, colocou a moça no porta-malas, pegando uma enxada em sua própria residência, tomando o caminho que sai por cima, próximo a um condomínio. E ele disse que facilitaria a posição do corpo, colocando ela na mata, mas ele pretendia enterrar, fazendo um buraco raso. Abandonou o local, indo para casa muito nervoso, deixando o carro na rua. As vestes de Vitória foram deixadas no porta-malas e, chegando em sua casa, deixando em um canto fora da residência. Tomou um banho e foi dormir. Não conseguiu dormir, não falando com ninguém a respeito do ocorrido. Levantou-se por volta das 7 da manhã e foi trabalhar, como se nada tivesse acontecido, gente. Foi de boa, mano, o cara tava de boa, gente sangue frio, velho, a galera que tem transtorno aí não tá nem aí. Trabalhou até as 17 horas e, como tinha lixo para retirar e para queimar, acabou colocando tudo junto e queimando. O celular dela foi queimado, segundo ele, na mesma oportunidade. Vitória carregava apenas uma sacola que foi queimada junto com os demais objetos naquela oportunidade, não chegando a verificar o que possuía em seu interior. Após apagado o fogo, juntou os resíduos, colocou em um saco de lixo e dispensou em uma lixeira Nisso eu acredito. existente perto do campo de futebol. Não sabe dizer como o corpo foi retirado da cova, que, embora rasa, foi recoberta por 2 pedras. Olha aí, aqui, então, vem cá, gente, abre a imagem aqui. Ele está dizendo que enterrou o corpo da menina, mas o corpo não foi encontrado enterrado e nem marcas de terra tinha. Então não tá. Aí já começa as contradições do maluco. Ele falou que enterrou o corpo e o corpo não estava enterrado quando foi encontrado, né? Quem que seria a pessoa que iria tirar esse corpo dali? Qual seria a lógica da pessoa tirar o corpo dali e não ligar pra polícia? Só se for a dona Edna. Só se for, porque não tem outro jeito. Tá batendo aqui o que ele falou. Exatamente. E aí? Pois é isso que a gente tá falando. Como é que ele puxou essa menina? Como é que ele tirou essa menina do porta-mala? E não tem nada, não mostra se ele arrastou, se ele levou. Tinha que ter alguma marca. Se ele tirou e colocou ela ali, porque não tem nenhuma marca, não tem nada. Esse camarada fez isso sozinho, Gotino. Até porque, você sabe, ela já tinha um certo peso, ele é um camarada magrinho, a gente viu ali. Então, que força descomunal é essa para tirar sozinho, para levar até a mata, para não deixar nenhum vestígio, nada? Não tem nada. Ou seja, é muito provável que alguém ajudou ele, não é possível. Olha, cara, pode ser que ele tenha segurado ela no colo, né, com as 2 mãos, assim. Mas eu não sei qual que é a distância que ele levou a moça, né? Não sei se ele aguentaria levar ela até lá. Se ele tivesse levado sozinho, arrastando, né, ia ficar um rastro. Agora, isso é bem estranho. Ele conseguir fazer tudo isso sozinho. E aí, daqui a pouco vai ficar mais estranho ainda. Só espera. Vou dar mais detalhes aqui, diz também. Aqui, vamos ver. Muito provável que alguém ajudou ele, não é possível. Michael dá mais detalhes aqui, diz também que não sabia que o cabelo havia se desprendido do corpo da Vitória, que não teria feito nada disso com o cabelo dela. Mais uma contradição. Quando a polícia pegou a Vitória, disse que tinham rapado a cabeça dela. Cara, o cadáver não vai ficar com a cabeça rapada do nada. Sabe, tipo... E aí depois, agora, falam que a cabeça não tava mais rapada. Quem viu o negócio? Tava ou não tava rapada? Já estão, tipo assim, acobertando alguém. Já dá a impressão que estão acobertando alguém na parada, você entendeu? Porque quando encontraram a menina, tava com a cabeça rapada, tava sem pescoço, tava sem nada. Agora, aí a história foi mudando do nada. Afinal de contas, como que encontraram essa menina? Como que encontraram? Daqui a pouco vão falar que ela tá viva. Daqui a pouco vão falar assim, a Vitória ressuscitou, galera. Porque a história já mudou umas 5 vezes. Sendo que
são coisas que a gente pode ver com nossos próprios olhos, bicho. Tipo, as pessoas que foram lá pegar o corpo da menina, não conseguiram ver com os próprios olhos deles? Se estava com a cabeça rapada ou não? Como é que é? Porque a decomposição do cabelo, a decomposição da parte capilar, é a que mais demora pra se decompor. Demora muito, muito mesmo. Então não tem a desculpa de falar, porque talvez a parte capilar já tinha se decomposto. Não. Aí estão falando que puxaram a Vitória. Olha só que a gente tem que falar da menina, né? A menina já não tá mais entre nós, né? Porém, vamos ter que falar, né? Estão falando que puxaram ela pelo cabelo, quando ela já estava lá enterrada. E aí o cabelo saiu. Mas não dá pra você diferenciar um cabelo que foi puxado de um cabelo que foi raspado? Pô, galera, na boa. Tá muito esquisito isso. E ele fala que a faca utilizada no crime, ele teria se desfazido, jogado em um rio ali da região, em aquela área rural, uma estrada próximo ao caminho da casa dele. Ele também fala que foi perguntado sobre a morte daquela senhora, a dona Edna, em uma área de cachoeira ali no limite entre Cajamar e Jundiaí. Mas quando ele soube que um corpo havia sido encontrado, ainda ninguém sabia de quem era, ele ficou tranquilo, Gotino. Foi assim que ele usou essa expressão, pois ele sabia que não era o corpo de Vitória, que estaria em outro lugar e que seria de uma outra pessoa e que nada sabe sobre a morte dessa senhora chamada Edna, que a polícia continua investigando. E depois ele também diz que todas as pessoas que foram levadas... Agora ele não sabe de nada, ele tá tentando se livrar desse da Edna, que provavelmente foi ele também que fez, ou seja, ele inventou uma história mirabolante, que provavelmente ele teve a ajuda de alguém, talvez seja dessa moça, e aí ele inventou uma história mirabolante pra tirar da reta dele mais um crime, entendeu? Para a delegacia de Franco da Rocha como testemunhas, suspeitos, averiguados, que nenhuma delas tem ligação alguma com o crime que ele cometeu, com a morte de Vitória. Disse, inclusive, que não havia outra pessoa no carro junto a ele. Ele foi perguntado disso durante esse interrogatório, durante a confissão, que ele teria agido sozinho. Que depois do crime ele voltou para casa, ele lavou as mãos no chuveiro, que não percebeu assim grande sujeira, grandes marcas, vestígios do crime no carro. Lavou o carro. Tá mal contado, bicho. Não tem como. Como é que a mulher sã até a morte dentro do carro e aí não tinha vestígio dentro do carro? Ah, cara, pelo amor de Deus. Esse cara tá mentindo mais do que o Pinóquio. Tem gente acreditando na mentira dele. Mas deu uma atenção especial ao porta-malas, pois depois de matar Vitória, segundo ele, dentro do carro, ele dirige até a casa dele, o corpo está no porta-malas, está dentro do carro, e aí sim ele coloca o corpo de Vitória no porta-malas. Ele acredita que naquele momento o porta-malas teria ficado com mais vestígios de sangue. Por isso ele lavou muito bem o porta-malas, mas a perícia conseguiu encontrar vestígios de sangue nessa área do carro. Isso já confirmado vários dias atrás aqui pela nossa reportagem. Uma outra dúvida também é muito grande, viu, Gotino? Ele fala que o motivo de ter matado ela, de ter ido ao encontro dela, teria entrado no carro por livre e espontânea vontade, foi para pedir que ela não contasse nada à esposa dele do caso que eles tiveram no passado, já há mais de 1 ano e meio. Então ela ficou 1 ano e meio segurando esse segredo do caso deles, ameaçando ele, sabe? Não, se tivesse ameaça contra ele, provavelmente ia aparecer na conversa deles ou alguma coisa do tipo, não sei. O cara inventou um monte de coisa, galera. Não cai nessa não, esse cara aí. Eu acredito, tá? Eu acredito que ele é psicopata. E pessoas assim não conseguem falar a verdade. Eles mentem, inventam história, tentam manipular, fazer um monte de coisa pra tentar tirar. Quanto mais tirar o deles da reta, é melhor, entendeu? É bastante tempo pro crime acontecer 1 ano e meio depois. Então, são questões que a polícia está levando em consideração. Eu acho que ele não quer sofrer outro tipo de justiça ali dentro da prisão. Por isso que ele tá fazendo isso, entendeu? Que a investigação também tem que levar muito em consideração pessoas próximas à Vitória que talvez possam confirmar ou não esse caso. A polícia não tinha ouvido nada parecido com isso até então. Pelo menos não ficamos sabendo durante a investigação.
Então são versões dele que a polícia está tentando até encontrar uma dificuldade, ou está encontrando dificuldade para confirmar. Nem a polícia tá conseguindo acreditar no cara. Não dá pra acreditar, velho. Tá um monte de contradição no negócio, sabe? Tipo, o cara não falou nada com nada. Tipo, o que ele fala não condiz com a realidade do que viram. Viram uma coisa e ele falou outra, entendeu? Tipo, viram lá a menina de um jeito, viram outras coisas e ele falou outra coisa. Ou seja, o que ele tá falando não condiz com a realidade do que foi visto. Vamos ver o delegado falando e vamos ver um rapaz depois que é jornalista e acompanhou muitas investigações. A dinâmica do crime, ele assente, e eu não posso entrar em muitos detalhes, justamente por conta disso tudo que eu falei. Mas, basicamente, ele assente que sabia que ela ia estar naquele horário, porque ela postou na rede social, e essa informação está no relatório de inteligência. Foi até o local, nos pontos finais dos ônibus, ele a conhecia, ele convidou para entrar no carro. Ela entrou no carro, e a determinado momento ela começou a se debater, e ele prontamente pegou a faca que estava do lado do veículo, do seu lado, e desferiu os golpes. Ele comenta que teria levado direto para o local em que teria deixado. Tá? Mas eu acho que com o cruzamento das perícias, das identificações posteriores, a gente pode ter uma melhora nessa perspectiva. Muito embora, sinceramente, eu acho que ele falou a verdade. Nesse sentido. Na casa é o seguinte, quando ele chegou, ele pôs a mão no batente, ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal. Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Então, mas essa é a minha pergunta. O carro dele... O cara, né, se sujaria o teto, por que o carro dele tava praticamente limpo? Então, mas essa é a minha pergunta. O carro dele, como é que não... Ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa ele também fala que lavou. O laudo definitivo de necropsia dela, da tanatologia forense, é definitivo no sentido de que aquele corpo estivesse morto de 5 a 7 dias da data da autópsia e exposto a determinado tempo em ambiente de fauna cadavérica, que se chama. É o local acessível aos vermes, etc., aquela coisa toda. Não acredito que ele tenha guardado ou não. Não há nenhum elemento que sugira algo nesse sentido. Tá? Não tem nada que prove que houve um local que ele deixou o corpo guardado. Mas é uma hipótese que, como eu próprio comentei aqui no começo, se não é impossível, tem que ser verificada e exaurida. Sobre os objetos que vocês encontraram, você falou da balaclava, por exemplo. Vocês têm a balaclava? Não, na verdade existe uma pesquisa possível de inteligência em que você verifica quais são as últimas compras de determinada pessoa. Esse objeto ainda não foi encontrado, mas ele está relacionado como recém-adquirido, sim. Disse que tinha alguém com balaclava. Quem não sabe o que é balaclava é aquelas paradas que os caras usam de... aquelas meias que eles usam na cara de bandido, sabe? Apontou que teria jogado num lago próximo ao local dos fatos. Não sei, eu não tenho condições de encontro daquele objeto por enquanto, por hora. Pode ser que com o aperfeiçoamento a gente veja algo nesse sentido. Não dá pra ouvir a pergunta da moça porque não gravaram ela no microfone, tá, gente? É só uma pergunta mesmo de longe. Se você vê como é que ele teve um relacionamento com a Vitória, isso é falso. Isso nunca aconteceu. Ele cogita na versão dele que ele teria uma aproximação dela. Eu fui incisivo na pergunta. Você teve alguma coabitação com a Vitória em algum momento? Ele foi categórico, não tive. Então nunca teve relação entre vocês. Disse que não. Mas eles se conheciam. Se conhece. Na verdade, esse foi outro complicômetro desse caso. Todas as pessoas se conhecem e convivem numa mesma comunidade. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ir no local, alguns de vocês eu sei que tiveram. O que ocorre? Essa estrada que vai por área de mata para o município de Jundiaí é formado por diversos aglomerados, como se fossem pequenas vilas. É umas tribos. É o bairro É a tribo da loucura. do Ponunduva, lá de Cajamar.
E eles residiam todos no mesmo aglomerado, então todos eles se conheciam. Aquele Gustavo disse que não conhecia o Michael não, nem de vista. O Michael, ele disse que não teve relacionamento com a menina, mas ele teve interesse por ela e ela teria negado qualquer investida dele. E a polícia trabalha com a motivação acreditando que a negativa dela irritou ele. E a menina teria falado para ele, ô cara, se enxerga, você é casado, eu vou contar para tua mulher. E isso pode ter provocado a ira deste homem, desse canalha, desse covarde que atacou essa menina. A polícia tá trabalhando com... Cara, muito esquisito, na boa. Aí tem isso aqui, ó. Vamos ver o que esse jornalista que tá há 10 anos fazendo investigações, né? Acompanhando casos de investigação. Vamos ver o que ele diz aqui, mas tá realmente muito estranho. Eu acho que estão acobertando alguém. E ele tá confessando, né? Pra acobertar pessoas que talvez possam ter ajudado ele. Ou a dona Edna ajudou ele não quer falar porque ele que mandou a dona Edna pra vala também. E pra não ficar com 2 delitos nas costas, né? Ele tenta esconder essa parte do ocorrido, né? Olha lá, estou no jornalismo há 10 anos e já acompanhei muitas investigações, mas poucas estão confusas quanto a do caso Vitória. A polícia apontou vários suspeitos, pediu prisões, expôs nomes. Agora a versão aponta que Michael agiu sozinho, mas os fatos não batem. Vamos aos pontos, vamos ver. Isso aqui é muito bom o que esse cara fez aqui. Olha lá, Michael foi descrito pela polícia como um stalker, criou perfis falsos, monitorava a Vitória e tentava contato. Esse tipo de obsessão geralmente leva a perseguições, mas raramente há algo como raspar o cabelo da vítima. Isso não combina com o perfil de um perseguidor obcecado. Mas aí mudaram a versão depois. Depois ela não tava mais com o cabelo rapado, tá? E a gente vai mostrar isso aqui depois. Olha lá, geralmente em crimes de vingança, raspar o cabelo é uma forma de humilhar a vítima e de deixar um recado para alguém, ou até de marcar um tipo ritual de poder. Um stalker obsessivo geralmente não faz isso. Vitória foi morta no local onde o corpo foi encontrado. Isso significa que alguém a transportou até lá. Esse tipo de ação exige tempo, espaço e controle da situação. A pergunta é, Michael conseguiu fazer tudo isso sozinho? Cara, a partir do cabelo ali, você já consegue perceber uma coisa esquisita, né? Porque pode ser que ele tenha feito isso pra tentar despistar e parecer que foi de uma facção, né? Que ela se envolveu. E agora ele tá falando que não, porque tá com medo da facção lá dentro. Porque ele tentou jogar a culpa neles, né? Achou que não ia ser pego. E esse lance de ir sozinho, meio difícil também. Não é fácil não, meu amigo. Ainda mais num momento como esse, né? O cara tava de madrugada, já devia estar cansado, né? Tem vários fatores que tem que ser analisado, né? O motorista escolar disse que no dia do desaparecimento viu o carro de Michael com alguém de capuz no banco do passageiro. No dia seguinte, mandou mensagem à esposa dele perguntando se era ela fazendo arte no carro. Ela negou, fazendo arte. No trecho do depoimento de um vizinho, tem o seguinte relato sobre o caso de Michael. Naquela noite, chamou-lhe a atenção o vozeiro de 2 ou 3 homens em horário avançado, próximo das 1 da manhã. Se tinha 2 ou 3 homens, por que o Michael tava sozinho, galera? Depoimento do vizinho. Será que o vizinho tava sonhando? Se a polícia considerava a participação de mais pessoas e chegou a pedir outra prisão, por que essa hipótese foi descartada agora? O que mudou? Existem novas provas que justificam essa mudança ou apenas falta de evidências contra outros suspeitos? Não, a maior prova agora é a confissão de um mentiroso. Olha lá, se Michael realmente agiu sozinho, a polícia precisa esclarecer os pontos que antes indicavam outra coisa. Se havia mais gente envolvida, por que essa possibilidade não está mais sendo considerada? No caso, ainda tem muitas perguntas. Eu concordo plenamente, totalmente com esse cara aqui, velho. Até porque, ó, tem esse negócio aqui, ó lá. A polícia volta atrás e nega que Vitória tenha sido vítima de tortura. Delegado responsável por investigação diz que a menina não foi degolada e não há indícios de que tenha tido a cabeça raspada. Então por que eles falaram isso antes? Tipo assim, se você vê uma pessoa com a cabeça raspada, no outro dia você vai mudar de ideia? Se ela tava ou não com a cabeça raspada? Entendeu? Não tem sentido. O que eles viram, afinal? Ela tava ou não com a cabeça raspada? Quem raspou a cabeça dela? Foi a natureza? Não tô entendendo isso. Na verdade, ninguém entende mais nada nesse caso, né? Ninguém tá entendendo mais nada no negócio. Porque cada dia, cada hora é uma coisa. Amanhã muda. Amanhã vai parecer que ela ressuscitou. Igual o Michael Jackson, o Elvis Presley. Aí só porque o cara confessou, né? Com certeza ele viu já que ele é um cara que veio mentindo o tempo todo, né? Aí ele esperou a casa cair pra ele viu que a casa tinha caído. Até lá ele foi pensando, né? O que ele ia fazer, o que ele ia falar, né? E aí só porque ele contou essa história mirabolante aí, que pra mim é mentirosa
do começo até quase o final, já vão acreditar nele de cara? Enfim, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Eu acho que eles querem solucionar o caso logo. Acho que eles querem falar, tá bom, esse cara foi culpado e tchau, entendeu? O delegado precisa ser investigado, está dando mais versões que os suspeitos. Daqui a pouco o delegado vai querer provar que a menina está viva. Olha lá, estão querendo proteger alguém. O cabelo voltou pra cabeça, foi? É triste rir disso, mas cara, ficou ridículo. Imagina o pai e a mãe da menina vendo isso. Fala, poxa, como assim, né? O que aconteceu com a minha filha de fato? Porque uma hora ela tava de um jeito, de outra hora ela tá de outro. Isso aí realmente tá parecendo um roteiro que estão criando de um filme e aí não estão gostando muito do roteiro, né? Aí estão mudando esse roteiro toda hora. Mas o que a gente vê, né, não é um roteiro. Você viu a cabeça rapada? Não sei. Se não viu a cabeça rapada, da onde que tiraram que a cabeça tava rapada? Da onde que tiraram tal coisa? Da onde que tiraram? E aí agora tudo isso que falaram caiu por terra? Cara, tá muito esquisito isso, na boa, velho. Tá muito estranho mesmo, mano. Parece que querem passar pano pra alguém. Ou alguém foi lá, enquanto a menina tava lá, levou a maquininha e falou, acho que eu vou raspar aqui a cabeça dela agora enquanto ela tá aqui. Viu lá o cadáver e falou, vou rapar a cabeça do cadáver. Porque não é possível, bicho. Não dá pra entender mais nada disso aqui. A verdade é essa. Enfim, acho que o caso tá encerrado, né? Não sei, talvez daqui a pouco inventam mais uma história. Vamos ver se vão inventar mais uma, não sei, né? Tem louco pra tudo nesse mundo, né? Uma hora já inventam história de novo do negócio. Esse foi o vídeo de hoje. Acho que o caso tá encerrado, né? Se caso aparecer alguma outra coisa mais mirabolante do que essa aqui que a gente acabou de ver, a gente vem e posta de novo, fala de novo sobre isso. Mas realmente, o caso começou de um jeito e terminou totalmente contrário do que ele começou. A menina foi encontrada de cabeça rapada, sem cabeça, sem nada, nem nada. E agora ela não tava mais sem cabelo, ela não tava sem cabelo, ela não tava sem nada. Ou seja, foi encontrada desmontada e já montaram ela de novo. Então não dá pra entender mais nada, bicho, desse negócio. Na boa. Isso aqui já tá dando finiquito já. Tá doido? Esse foi o vídeo de hoje. Beijo. Comenta aí o que vocês acham. Fui.